Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna. Não sei se você está me vendo, me ouvindo, porque nós estamos nas principais plataformas de áudio de podcast do mercado e também no YouTube. Já que você está aqui no YouTube, dá uma curtida, clica no sininho para receber todos os vídeos que a gente publicar aqui em primeira mão e inscreva-se no canal. E quem está aqui comigo hoje é a Ana Antoniazzi, que ela é do Instituto Mpumalanga e coordenadora de conteúdo do projeto Inclusão Digital nas Escolas. E também a Vivian Scheffer, que é coordenadora do projeto Inclusão Digital nas Escolas pelo Instituto Mpumalanga. Tudo bem com vocês? Tudo bom. Tudo bom? Joia, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Ô Vivian, eu vou começar por você. Primeira pergunta. Falei o nome certo do Instituto, falei errado, e o que é o Instituto? Então, na verdade, assim, não existe um certo ou errado. Eu acho que é até uma brincadeira que a gente faz no Instituto, que é isso, você ter liberdade aí de falar, né? Porque ele vem do dialeto Xofi, que é da África do Sul, de um projeto que a gente foi fazer na África do Sul, que quer dizer lugar onde nasce o sol. Então, teoricamente, né, se fala Mpumalanga com o M fechado, mas se você me perguntar, eu vou falar Mpumalanga, que é o jeito mais gostoso, eu acho, de falar, né? E o que ele faz especificamente? Quer dizer, o que ele tem a ver com o Brasil, por exemplo? O Instituto? É. Então, na verdade, assim, o Instituto ele desenvolve ações culturais, educacionais, de segurança alimentar. A gente tem ali uma série de atividades. Uma delas, talvez a mais famosa de todos, é um projeto chamado Caravana das Artes, que é um projeto itinerante que ele anda junto com a Caravana do Esporte, que ele, inclusive, ele era um programa, né, de televisão, e ele está já há mais de 15 anos aí na estrada, que é um projeto itinerante que trabalha com educação nas localidades. Então, oficinas de arte, formação de professores, enfim, um projeto mais amplo. Faz parte de alguma ONG, alguma coisa assim? O Instituto é uma ONG, uma organização não governamental. Tá. Agora, Ana, você é da área de educação, e tecnologia, né? Eu sei que foi feita uma pesquisa que traz vários problemas na área de educação, principalmente online, mas aí nós temos um problema que eu sempre achei que existia e por essa pesquisa que existe mesmo, que é os professores não estão preparados para enfrentar essa nova realidade, né? Fala para mim sobre essa pesquisa um pouco. Tá. Bom, os professores, o que a gente percebeu, assim, já se sabia, né? Acho que teve um momento da pandemia que isso ficou muito exposto para todo mundo, do despreparo da tecnologia dentro da sala de aula. Acho que é um atraso mesmo, acho que sempre teve muita resistência. Durante a pandemia, eles foram obrigados a correr atrás disso. Sim. E a gente brinca, né, nos encontros e tudo, que foi com muito sofrimento para a maioria deles. E o que a gente percebe é que agora acabou a pandemia e muitos deles voltaram ali para o mesmo lugarzinho que estavam antes. E acho que essa é a grande dificuldade do momento, assim, porque quem se deu bem segue trabalhando dessa forma, mas muita gente voltou para o mesmo lugar, o que é um grande prejuízo, né, na verdade. Então, mas por que acontece isso? Quer dizer, é falta de interesse, é medo de tecnologia, é o quê? É um pouco de tudo. Tem as duas frentes. Falta formação, mas tem também muito receio, muito medo deles. Acho que toca em várias frentes ali do papel do professor, mas eles se sentem, muitas vezes, expostos, né, na frente dos nativos digitais, de ser um ambiente onde eles têm segurança, onde eles vão ficarem expostos mesmo, sair do papel do que sabe tudo, do que tem todas as respostas. E isso é um dos caminhos onde a gente tem trabalhado muito nesse projeto, né, de deixá-los tranquilos de que é um caminho de duas mãos. Sim, né? sem A gente dúvida. ensina e aprende o tempo inteiro. Esse é um dos grandes papéis do professor. Você acha que professores com menos idades, novinhos, eles estão dando conta disso também? Não necessariamente. Não necessariamente. É um lugar onde está muito, acho que,
solidificado, assim, uma estrutura de ensino onde eles vão recebendo as informações e repassando da mesma forma e com muito medo de ousar mesmo. Pelo que eu posso entender, então, é uma questão de base mesmo, né? Sim. Acho que precisa ter toda uma mudança de como a gente estuda. E aí demora décadas, né? Exato, é devagarinho. Não é devagarinho, né? Bem Quer dizer, devagarinho. É como na Coreia do Sul, né? Porque a Coreia do Sul era uma desgraça 50 anos atrás e hoje ela é o que ela é, né? Exato. Quer dizer, nós temos pelo menos 50 anos pela frente aí para tentar mudar alguma coisa, começando hoje. Exato. Segundo a FGV, né, só para a gente tentar contornar os prejuízos, né, da pandemia, são 18 anos. Pois é. Então, isso associado a essa implementação de novas práticas tecnológicas, né, da gente conseguir ali mudar, né, este paradigma, mudar o papel do professor ali, né, como olhar diferente, porque assim, o que acontece? Hoje o jovem, a criança e o jovem, ele já não absorve mais do mesmo jeito a informação. Então, a gente tem que entender... A maior queixa hoje do professor na sala de aula é o desinteresse do aluno. Sim. É o que ele mais reclama. Quando você fala com o professor, ele fala assim, poxa, eu estou aqui dando aula e o aluno é agressivo, o aluno não... a ausência da família, né? E a falta de... aquela velha pergunta, né? Para que eu vou aprender isso se eu posso achar no Google? E isso não tem classe social, não. Isso não tem geral, classe. né? A gente percorreu, agora nesse primeiro semestre, a gente foi para 51 escolas de 12 estados. Tá. Sendo elas, assim, escolas rurais, escolas ribeirinhas, escolas de grandes centros urbanos, quilombolas, indígenas, né? E é muito interessante, o que foi mais surpreendente para a gente é saber que, assim, apesar de todas essas diferenças sociais, os problemas são muito similares. Muito parecidos, né? Até com os indígenas, né? Que a gente imagina assim, que tem um acesso muito difícil à informação, à tecnologia e tal. Mas é isso, assim, o mínimo que eles têm hoje, eles querem algo que seja mais dinâmico, né? E o professor e a escola, ela mantém aquele mesmo padrão, aquele mesmo formato de 100 anos atrás. Modelo de fábrica, né? Pelo ano de nascimento do aluno. Pois é. Aí, de repente, ela se depara ali com um aparelhinho super dinâmico, né? Colorido e tal. E o professor ali, ainda naquele quadro. Aí tem alguns professores até que falando para a gente assim, olha, mas a gente não usa mais giz. Pois é. Aí a gente fala, não é sobre isso. Não evolução. Exato. A gente teve agora em Laranjal do Jari, Onde fica? no Amapá. Para chegar nessa comunidade, além de chegar no Amapá, foram mais 5 horas de estrada de terra e mais 2 horas, né, de barco. Você foi também? Foi. Sim, a gente vai juntas. Tá. E ao final dessa capacitação que a gente faz, desses encontros que a gente faz, um professor, que ele tinha o quê, 23 anos, mais ou menos, né? Qual foi a fala dele? No final da conversa foi uma coisa que tocou bastante, acho que tem muito a ver com o que você tinha perguntado. Ele com 25 anos, imagino, ele falou, nossa, eu estou saindo daqui com um novo entendimento do que é tecnologia dentro da sala de aula. Que assim, a gente pensa que seria uma coisa natural para uma pessoa de 25 anos dando aula, né, num lugar desses. Então, não é. Acho que a resposta é... As coisas são muito acostumadas a serem trabalhadas da mesma forma. Então, o que a gente está precisando e faz parte do projeto é esse olhar diferenciado para o que é a tecnologia nesse momento. Não é trocar o giz pela lousa digital, ou não é isso, mas como isso, né, vem como um assunto transversal e a gente tem falado muito com os professores de ser um uso orgânico, como é o nosso do celular. Claro. A gente não planeja e fala, agora eu vou colocar a tecnologia no meu dia a dia. Ela simplesmente vai acontecendo e substituindo para aqueles momentos que faz sentido. Então, é um pouco disso, e isso é o que trata também, né, a BNCC hoje. Sim. Quando sai do assunto ter uma aula de tecnologia, é que a tecnologia faça parte multidisciplinarmente ali, junto com todos os outros assuntos. Mas isso não foi dito para os professores como fazer.
E aí eles ficam ali paralisados, né, frente a Tem isso. uma coisa aí que, na minha opinião, é uma das coisas mais difíceis, e como eu cubro tecnologia há mais de 30 anos, e isso nas empresas acontece também, que é a mudança de cultura interna, né? Você tem, por exemplo, fala em cloud computing, por exemplo, computação na nuvem. O maior problema hoje não é você mudar tudo para a nuvem, é você quebrar a cultura interna da empresa para jogar os dados para a nuvem. Já fazer lá, né? Eu imagino que com o professor não muda muita coisa, não. Exato. Né? Os caras têm medo da tecnologia que vai tirar o emprego deles. Muito. Por exemplo. Essa também é uma conversa. Não é? E até a gente também fala, quer exemplo maior do que foi a pandemia, da gente garantir de que não vai ser substituído, de que esse espaço tem esse valor, tem essa necessidade, né? Eu acho que esse retorno, mas tem também um retorno da pandemia onde eles se sentem, apesar disso, muito desvalorizados. Porque eles falam, a gente trabalhou tanto, a gente fez tanto, a gente sofreu tanto e achou que a gente ia voltar com uma valorização maior do que a gente enxerga hoje. Mas não... É uma dor ali dos professores, sabe? Agora, por outro lado, você tem os alunos também que não estão tão ligados assim em tecnologia, né? Tem casos já mundiais de que a molecada de entre 10, 11 anos, 12 anos não quer saber de celular. Não quer celular só para falar, não quer smartphone. É TikTok. Não quer, nem para TikTok. Não querem falar. Olha, não é muito a realidade que a gente tem. Então, não é aqui. Não é daqui, né? Não é daqui, também não é tão global assim como se fala. É um nicho que está começando a acontecer agora. Né? Eu acho isso muito gozado, porque foge de todo o padrão que se tem no mundo hoje, né? Sim. Quer dizer, será que essa overdose de informação e de coisas fáceis, será que está afetando essa criançada, essa molecada? Eu tenho certeza que está. Eu também, absoluta. Acho que, enfim, tem coisas positivas e coisas negativas. Claro, a gente fala muito disso, então tem muitos professores que quando a gente começa o assunto tecnologia, eles já falam, mas aqui é o único lugar onde a gente consegue que eles não fiquem no celular, nas telas. Por que a gente vai usar ainda esse ambiente para isso? Eu acho que tem que ter o equilíbrio. A gente hoje está com uma certa dificuldade de entender o que seria esse equilíbrio. Até para nós mesmos. Né? Exatamente. A gente falamos disso também, né, da autocrítica, de pensar, né, o uso no momento adequado. Porém, esse excesso de informação realmente impacta na concentração. Isso é claro, e é disso que os professores têm falado muito também, da dificuldade de todos os alunos de conseguir se concentrar por mais do que, 5 minutos numa mesma atividade. E isso tem sido um trabalho pesado, né, para todos os educadores, assim, de conseguir manter isso. Por outro lado, essas ferramentas existem, estão aí, esse é um momento que está acontecendo, não tem como fugir, a gente também estamos trocando pneu com o carro andando, vamos aí, ninguém vai falar para tudo, agora a gente vai pausar. É saber lidar com isso e usar desses recursos, né, para conseguir prender de alguma maneira e colocar aquilo que é realmente importante no aprendizado, né? Que é o fazer pensar, é o entendimento, não é a decoreba, que nunca foi, né? Nunca foi, na verdade. Nunca foi, mas em vários momentos isso aí se perde também. Então, é o professor voltar para a essência do que é o papel do professor de ser um mediador. Eu falo entre a pergunta e a resposta, né? Saber fazer a pergunta. Então, mas o meio aí é complicado, porque a interpretação de texto hoje, ela praticamente não existe mais, né? Quando você não consegue interpretar um parágrafo, um texo, você não consegue escrever. Você não consegue... Você não consegue se expressar. Você não consegue se expressar, né? Você pega os comentários. A minha diversão é ler comentário. Diversão no pior sentido. No pior sentido possível, entendeu? Porque você vê tanto absurdo, você fala, como é que eu nunca pensei nisso? Claro.
Você vê cada absurdo escrito, sem concordância, sem gênero, sem plural, sem nada. O cara vai escrevendo do jeito que fala, uma coisa muito maluca. Provavelmente esse é o que acha que para que eu preciso aprender se eu tenho tudo aqui. Né? E os professores têm falado muito que essa é uma pergunta recorrente hoje, sabe? Que o aluno fala, professor, mas para que eu preciso aprender isso se eu tenho qualquer coisa em 3 segundos eu dou E esse é o caminho, né? A gente tem conversado sobre isso para, inclusive, vencer essa resistência dos professores, de que volta a ser o papel de dizer, você precisa saber se expressar, você precisa entender o mundo ao seu redor, você precisa saber se colocar, e isso não vai ser o celular que vai conseguir fazer por você. Ao contrário, né? Ele vai te distanciar cada vez mais disso, se não for bem aplicado. A Ana sempre usa um exemplo que eu acho interessante, que ela é muito básico, né? Assim, ele é óbvio, mas não adianta você perguntar para o Google uma regra de 3, por exemplo, se você não sabe o que é a regra de 3. Se você não sabe o que é divisão, na verdade, você não sabe fazer a pergunta. Você pode ter a ferramenta que for, porque você não vai saber fazer o cálculo. Né? Então, é o processo... Então, isso leva à inteligência artificial, por exemplo. Sim. Né? Que eu falo que não tem nem inteligência nem artificialidade aí. Eu chamo de burrice real mesmo, né? Por quê? Porque tudo que está ali é um algoritmo que é escrito por homens e você manipula do jeito que você quer aquilo. Você pede para uma inteligência artificial definir beleza, dançou. Ela não vai saber definir. Por mais algoritmo que você inpute ali, que você coloque ali dentro, ela não vai conseguir definir beleza. Sabe? Então, isso de busca, que a busca está te trazendo textos prontíssimos, então dá para você fazer um trabalho. Você tem hoje, por exemplo, inteligência artificial que imita a letra do aluno para fazer um trabalho, por exemplo. Né? Quer dizer, a coisa está piorando muito, né? Como é que fica isso? Eu enxergo isso como mais um papel da educação. Assim, a gente precisa saber como as coisas funcionam para poder usá-las a nosso favor ou para não cair em nenhuma cilada, né? Então, eu acho que é mais um papel onde a gente precisa entender como a tecnologia funciona, como a inteligência artificial é construída, do que a gente está falando, os algoritmos todos. De novo, por conta da pergunta e da resposta. Sim, por conta da pergunta. Se eu não sei fazer a pergunta, eu nunca vou chegar na resposta. Não vai. Então, eu acho super importante que hoje, para além da linguagem digital, as crianças, né, os adolescentes principalmente, entendam como os algoritmos funcionam, como é esse mecanismo, para conseguir chegar na pergunta correta do objetivo que eles têm ali na busca, seja ela qual for, da mais simples à mais complexa, porque aí não tem problema, né? Não precisa ter medo da inteligência artificial, desde que você saiba como ela funciona. Medo, E eu acho que o grande hackeamento hoje é a gente usar o algoritmo a nosso favor e não ser usado por ele. Exatamente. Né? Isso hoje faz parte da educação. Porque o perigo é esse, né? Exato. E a grande maioria das pessoas, né, e adultos, inclusive, não sabe de nada disso. Não tem a menor ideia. Exatamente. Então, eu acho que faz parte aí quando a gente fala de inclusão digital, né? É muito além de equipamento. Sim, imagina. É realmente você não ser um cidadão excluído pela falta de conhecimento do que é o digital. Acho que esse é o nosso grande caminho ali. Poucos são os nativos digitais que sabem usar a tecnologia a seu favor. Sim. Né? Eles muito se alimentam de redes sociais, dessa comunicação quase que esquizofrênica, né? Porque tudo é muito rápido, tudo. Mas, assim, de você parar e absorver. É muito interessante que a gente tem sentido hoje nas escolas 2 caminhos onde o professor se encontra minimamente interessado na utilização da tecnologia. Uma delas são com as crianças neuroatípicas. Tá. Então, porque hoje, né, aumentou-se muito o número de crianças neuroatípicas dentro da sala de aula. Por quê, hein? Não se sabe. Não se sabe, ninguém sabe. Não se sabe se é o maior número de laudos, se as crianças começaram a ir para a escola porque antigamente ficavam dentro de casa, né? Que era o louquinho, né? Sim. Que ficava dentro de casa, ou se realmente houve um aumento aí.
estima-se que é um pouco de tudo. Ah, tá bom. Pode ser uma série de fatores. Né? Então, nestes casos, e como poucas escolas hoje detêm de suporte para trabalhar com estas crianças, né? Porque, assim, uma criança, dependendo do grau, né, do autismo, por exemplo, ela requer um atendimento quase que individualizado. Sem dúvida. Né? As não verbais, enfim. Então, o professor, ele acaba, além da sala de aula, ele está ali se deparando, né, com as crianças neuroatípicas e ele não sabe muito bem lidar com aquele movimento todo ao mesmo tempo. Então, a tecnologia, neste caso, eles têm colocado que tem ajudado muito. Não vou falar que eu acho que é o melhor caminho, porque, na verdade, sinto que ali é quase que um telefone na mão da criança para tentar minimizar, mas é um caminho. E outro lado que a gente vê, assim, a pandemia escancarou um problema que é a defasagem. Então, hoje, é comum chegar numa sala de aula de 5º ano e ter alunos analfabetos. É comum. Sim. Por quê? Porque eles passaram 2 anos em casa sem acesso. Então, o pouco que eles já tinham aprendido, eles perderam, né? A escola não repete, a escola passa de ano. Então, assim, quem teve o acesso, o apoio familiar, né? Quem tinha, né, renda para poder ter condição de ter acesso a um computador, mesmo ao celular, mas tinha, né, internet e tal, e pôde minimamente acompanhar, está num nível. Quem não pôde, está num outro. Então, esta defasagem é algo que a gente vê, assim, esse desequilíbrio é algo que a gente vê que a tecnologia pode ajudar muito, né? E não só nesses casos negativos, mas também nos casos positivos, quando a gente se depara, por exemplo, com um aluno que tem facilidade para matemática. Vai, um exemplo. O aluno ele sempre fica ali equiparado à média. Agora, se você dá a ele instrumentos, jogos, conteúdo que ele pode voar, ele vai voar, né? Porque, assim, a gente fomenta muito a utilização de conteúdos hoje. A gente tem ali o caso do Khan Academy, tem outras plataformas de ensino, né, que são excelentes, gratuitas, excelentes. Então, assim, a gente estimula muito a investigar, a procurar, a pesquisar, né, para que eles possam ali não ficar naquela base comum ali, né? Eles podem justamente correr atrás quando há uma defasagem, quando tem uma dificuldade, e poder ir além, né, quando a criança tem essa capacidade, né, essa facilidade. Essas ferramentas ajudam nessa personalização, né? O professor consegue passar conteúdos personalizados numa mesma turma, com diferentes graus de... Deixa eu entender uma coisa. Essa pesquisa foi feita só em escola pública e de baixa renda ou foi feita também numa escola particular e de alta renda? Não, a gente trabalha só com escolas públicas. Só com escolas públicas? Isso. Então, você não tem como medir como é essa situação toda numa escola particular? Não. A gente só... são 51 escolas, todas estaduais, municipais, né? Exatamente. Que, na minha Fundamental 1 e Fundamental 2. Na minha opinião, é a base de quem trabalha. toca o país. Exato. Né? Quer dizer, não tem muito o que pensar. A gente... Você sabe que às vezes a gente volta animado, tem vezes que a gente volta bem... não chega a ser triste, né? Mas, assim, tem um caminho longo, sabe? Tem. Mas tem muito vida. despreparo. É igual a vida, sabe? Às vezes você também te acorda no dia que você está... Semana que você está... Não está valendo a pena. Aí depois se anima. Mas é isso, é aquela coisa de senoide mesmo. A gente sempre fala muito a questão do sonho, né? Que eu acho que é o principal fomentador, o que mais atrai o jovem hoje para ele estar dentro de uma sala de aula é ele acreditar que ele vai ser alguma coisa amanhã. Sim. Se ele não acredita, se ele não se vê um engenheiro, um bombeiro, um médico, um advogado... Não tem o que vai fazer ele seguir em frente. O que ele vai fazer ali?
Né? Então, a sociedade, na verdade, a gente tem que mudar este comportamento de fazer com que o jovem acredite. Eu sempre uso isso, né? Eu falo, poxa, eu tive, na minha concepção familiar, nunca coube pensar em não fazer uma faculdade. Não. Né? A gente se formou pensando o que a gente ia fazer. Eles, na verdade, muitas vezes, não vem nem a necessidade do ensino médio. Não. Por que isso? A gente fez um seminário uma vez lá no Morro dos Macacos, com o Unicef, no Rio de Janeiro. E veio um menino negro, que cantava rap, ele era incrível. E eu posso dizer que assim, ele mudou a minha vida numa concepção de pessoa branca, de classe média, paulistana, enfim. Ele falava assim, eu hoje saio de casa de manhã e vou trabalhar, depois eu vou para a escola. Eu volto à noite. Os moleques estão aqui do outro lado da minha rua, no tráfico. A mãe do traficante, ela está comendo melhor que a minha. Ela não está passando necessidade. O pai dele também não está precisando trabalhar com duas jornadas de trabalho como está o meu. Aqui, lá em casa, nós 3 trabalhamos. A renda que a gente ganha não dá para a gente viver de forma confortável. Nem todos os dias a gente tem as 3 refeições. Eu estou me dedicando, estou estudando, estou trabalhando. Mas quem garante que eu vou conseguir algum futuro? Pois é. Ele falou, eu sou preto pobre da favela. Eu posso tomar um pipoco aqui amanhã. Eu posso nunca conseguir um trabalho. Alguém pode nunca abrir a porta para mim. Eu sou preto pobre da favela. Ele repetia isso, e cada vez que ele repetia, eu me arrepiava. E ele falava assim, fala para mim, se fosse você, o tráfico não era mais atraente? Porque você tem dinheiro na mão. Agora, você vai viver melhor. E aí? Eu vejo a minha mãe se matar para conseguir colocar comida dentro de casa. É isso que eu sonhava em proporcionar para minha mãe? Aí você começa a parar para pensar, que você fala, é isso, gente, as pessoas não têm mais sonhos, elas não acreditam que elas podem. É difícil, né? O que passa na cabeça, não dele, tá, desse menino, mas o que passa na cabeça da maioria é o seguinte, eu vou ser jogador de futebol. Exato. Que é o que está na mídia, que é o que ganha dinheiro, que é o Neymar que vai ganhar 200 milhões de euros por não ano. fala, porque isso aí me causa... Entendeu? É isso que ele vê. É isso? É isso que ele vê. Ou influenciador agora. Ou influenciador. YouTuber. Ele não vê o cara que fez uma faculdade e está ganhando bem pra caramba agora. Uhum. É isso. Né? Essa distorção, né, faz um mal danado. Um mal danado. É muito complicado. Exato. Você vai falar pro menino que ele não vai ser um jogador de futebol? Agora, até falando sobre isso, né, eu também participei de um encontro pouco antes da Copa do Mundo, lá em Salvador. E aí ouvi números assim que eram surpreendentes, que era assim, 1%, se não me engano, faz tempo já, 1% dos jogadores de futebol ganham mais do que um salário mínimo. Exatamente, é a peneira, é o funil. E destes, não tem jeito. Acho que era 1% ganha acima de 20 mil. Era tipo... Era um cálculo que, assim, você começa a ver que é quase ganhar na loto, né? É quase isso, assim. Mas se você pensar em qualquer setor da vida é assim. O cara que faz uma GV, por exemplo. Uhum. Quantos caras que fazem GV que vão chegar a presidente de uma multinacional, ganhar mais de 1 milhão por ano, por décadas? É muito pouca gente perto de quem se forma na GV. Eu estou usando um exemplo exatamente o contrário do que você está usando. Mas é meio peneira mesmo, é meio funil mesmo. Uhum. Só que, no caso desses meninos, é cruel. Entendeu? No caso da GV, não é cruel. Por quê? Porque o cara vai ter um bom salário, o cara vai ter um bom emprego. Ele pode almejar ser presidente de uma grande empresa. Ele está na rede, ele está ali. Ele está bem. Sim. Né? No caso de um menino desse, não. Ele não tem perspectiva. Não tem perspectiva. É o sonho, né? É isso. Então, a gente precisa muito cutucar o professor, né? O Sistema Nacional de Ensino precisa rever isso de trabalhar algo que possa
transformar esta cabeça do jovem, né, trazendo ele para uma realidade palpável. Por outro lado, vou dar uma levantada aqui. Levanta. Por outro lado, eu acho assim, a gente, em algumas dessas comunidades, né, que a gente esteve, que são mais distantes, assim, menores, a gente viu alguns casos, né, de professores que hoje tinham como colegas alunos, né, ex-alunos, que é uma coisa muito legal, assim, e eles falando disso, né, então quando se falava de sonhos, de que também, assim, aqui, né, acho que tem esse lado, esse viés da tecnologia, que amplia também. Sim, é uma grande chance de uma dúvida. abertura de janelas ali que talvez que eles nunca iam ter essa visão, né? E aí, para além de serem professores, colegas, por exemplo, essa comunidade de Laranjal do Jari, lá no Amapá, é uma comunidade onde moram 200 e poucas famílias, né? E eles estão já numa geração disso, de gente que estudou lá, que saiu, que se formou advogado, administrador, né? E volta para a comunidade para trabalhar na cooperativa. Mas a tendência é essa. Então, né? também onde a tecnologia está conseguindo abrir essas portas e ser esse papel do sonho, sabe? De conseguir... E eu aposto chegar lá. Eu aposto que tem gente ali, por exemplo, que tem uma consciência natural, né? Que o sonho dela é ser professor, por exemplo. Sim. Uhum. Né? Sim. Um dia eu vou estar lá. E de ser um caminho, uma oportunidade, uma forma de se manter naquele lugar, né? Nem todo mundo quer sair de atuar na comunidade. Esse exemplo da Ana é muito bom, porque assim, nessa comunidade, é uma comunidade extrativista de castanha. Né? Ela vive 100% à base da extração da castanha do Pará. E é uma comunidade que, teoricamente, se você parar para pensar, o negócio deles já está meio feito, né? Mas não, eles querem se desenvolver. Eles até, uma hora, eles falaram assim, a gente já está vendendo no Shopee. Olha que legal. Então, assim, é um novo mundo, né? Eles ampliaram, eles querem exportar, eles querem... E é isso. Aí, com isso, eles se tornam um modelo... Né, para que as novas gerações aí sigam ali e queiram também correr atrás. É isso que ela falou, querer ser um advogado. Então, como é que eu vou fazer um comércio exterior? Né? Então, a tecnologia... E fora disso, a gente está falando, tem aí e as novas profissões? Sim. Né? Que, enfim, que você pode hoje ali numa comunidade, você pode ser um programador. Pode. Né? Então, assim, não há mais a necessidade de você sair do seu ambiente, da sua vida, né? Da sua família, para precisar ir para um grande centro, para poder... Então, a tecnologia também traz isso. Né? Então. Aqui a gente fornece o estúdio para... A gente disponibiliza sem custo para um menino que ele tem um podcast chamado Mais um Code, de código. Uhum. Ele e um parceiro dele... Ele chegou para a gente e falou assim, não dá para a gente fazer um podcast, a gente não tem dinheiro. Eu falei, o que é? Aí ele explicou. Ele falou, a gente forma meninos da periferia em tecnologia. Né? Então, você tem esses trabalhos que a gente não conhece. Né? E ele foi até tema de um Globo Repórter aí, que teve faz uns 2 meses aí. Né? Então, você tem ações assim na periferia... de grandes cidades, no interiorzão, como vocês estão falando agora, que a gente nem toma conhecimento, né? Quer dizer, é muito legal isso. Né? Porque a grande mídia não dá muito destaque, né? Você sabe que tem uma coisa engraçada que eu estava vendo outro dia, desses vídeos que chegam para a gente na internet, e colocaram uma câmera de segurança no Rio de Janeiro, se não me engano, não sei se era no Rio ou aqui em São Paulo, numa desses cruzamentos de grande tráfego. E aí, a ideia desta câmera era pegar, né, os trombadinhas, né, não sei o quê. O que eles constataram? Né? Que haviam muito mais boas ações... do que ações ruins. Né? Gente que ajudava a atravessar, que fazia isso, que não sei o quê. Muito mais do que as ruins. Mas é isso que você está falando, não dá mídia. Né? O que vai sair na mídia? A boa ação? A boa ação não dá mídia. Né? As pessoas gostam do sensacionalismo. Né? Eu lembro que a primeira aula de jornalismo que eu tive na vida, isso década de 70, eu me formei em 78. O
o professor de jornalismo falou assim, olha, a primeira aula vocês têm que botar na cabeça o seguinte, o cachorro mordeu o homem não é notícia, o homem mordeu o cachorro é notícia. Entendeu? Sim. E é por aí. Né? É. Naquela época, o que venderia jornal seria o homem mordeu o cachorro. Sim. E continua assim até hoje. É. Faz mais de 50 anos. E tem muita Ser humano, né? gente ser humano. fazendo coisa legal. Tem muita muita, gente. tem muita ação muito legal. Eu tenho uma teoria que eu sempre falo quando as pessoas falam de favela, não sei o quê. Eu falo assim, cara, na favela tem muito mais gente boa do que gente ruim. Muito mais. É incontável. É coisa de mais de 95%, 98%. Até porque as favelas são cidades hoje, então a gente estaria dizendo que... Agora, quem faz alarde... Sim. Né? Imagina a quantidade, né, de armas de fogo que seriam necessárias para se fosse armar uma favela inteira. Exatamente. Imagina. Quer dizer, então, qualquer parte da sociedade humana, você tem muito mais, mas infinitamente mais gente boa do que gente ruim. Só que o pessoal ruim faz mais barulho. Porque quem é bom não precisa fazer barulho, né? Uhum. Quem é bom faz a ação ali, deixei aquela pessoa feliz, tá bom, sossegou, tá legal, deixa pra lá. O cara que é ruim, não, ele quer mostrar, ele quer ser o bonitão, gostosão. Mas, infelizmente é assim. A gente tem até uma... Agora, né, quando houveram aqueles ataques às escolas, né? Sim. Aquilo tudo pra gente, assim, foi um momento que a gente estava, inclusive, indo para o sul. Né? A gente estava indo para uma cidade próxima. E a pauta, naquele momento, era isso, a segurança na internet. Era como é que a gente ia lidar com isso. Aí eu lembro até que a minha filha me ligou e falou assim, mãe, na minha faculdade não vai ter aula. Nossa, por causa da violência. Aí eu falei assim, como assim, filha? A sua faculdade particular, você tem que passar por catraca, não é nem... Né? Aí a Ana vira para mim e falou assim, isso é um absurdo, Mas é isso. Olha a proporção que o negócio tomou, né? Não estou desmerecendo a vida de nenhum dos jovens, pelo amor de Deus, não é isso. Mas, assim, é como isso tomou uma proporção gigantesca, né? De uma forma tão acelerada, sem medir, sem entender o que estava acontecendo exatamente. E aumentando o pânico, né? Na verdade, a minha reação foi um pouco essa. Que instituição é essa que, nesse momento, resolve que não vai ter aula? No fim, não era, né? Mas eram os alunos falando que não iam. Sim. Mas é isso, assim, não era a ação esperada de nenhuma instituição nesse momento, fechar as portas e falar que não ia ter aula. Se eles agissem ao contrário, ia ser esquisito também. Porque é aluno. Nós fomos alunos, já você sabe o que está acontecendo. Aluno e artista, né? Porque ela faz faculdade de música. Então, artista é aquela coisa. Né? Nós já fomos assim também. Então, não dá para criticar muito, não. Mas é bastante interessante, né? Quer dizer, essa conversa aqui daria para levar muito mais longe. Eu vou querer repetir esse podcast com vocês mais para frente um pouco, tá? Vamos. Para ver se tem algum desdobramento. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Gostei bastante. A gente, na verdade, a gente está nesse projeto que ele funciona hoje, a gente já entendeu ele como um projeto basicamente em 3 anos, né? O primeiro ano é este projeto, é a hora que a gente apresenta, a gente doa os tablets, né? Sim. Então, a gente tem o patrocínio de uma empresa privada, então a gente doa esses tablets. O ano passado, a gente doou 800 tablets, este ano a gente doou mais 300. Então, nós fizemos um cálculo para que cada aluno tivesse pelo menos um tablet para cada 2 alunos, ou seja, para que a aula fosse funcional, para que né, não fique ali somente na diversão, no videozinho, né? E aí, neste primeiro ano, foi esse primeiro estágio, que é o contato com o aparelho. Porque o projeto, na verdade, ele veio disso. Assim, a ideia inicial, quando ela surgiu, era para ela ser uma biblioteca de tablet. Então, o aluno levava para casa o tablet e voltava no dia seguinte. A gente falou, mas isso aí me parece muito as salas de informática dos anos 80, né? Que todo mundo montou e, no fim, acaba servia para nada. Sucateado. Né? Tudo sucateado. Então, não é assim. As pessoas têm que saber consumir o conteúdo. E aí foi daí que a gente trouxe essa ideia, né, de primeiro ano,
ser um ano mais de aproximação. Este segundo ano foi um ano de convencimento, de mostrar práticas pedagógicas, que é isso que a Ana estava falando, né? De você trabalhar, não ter o medo. O aluno pode e deve ser o protagonista, muitas vezes, isso faz bem, né? Então, assim, o professor, ele pode abrir, mudar o seu modelo, né? A gente mostra ali modelos de práticas pedagógicas usando a tecnologia. Então, como é que eu vou aplicar isso na minha sala de aula? Como é que eu vou aplicar isso no meu contexto? Então, assim, a gente se deparou também com escolas que tinham pouco acesso à tecnologia. Então, a gente conseguiu convencer os nossos patrocinadores também a investir, né, em roteadores, cabeamento, projetor, para poder facilitar. Só uma coisa, tem banda para usar tudo isso? Banda de internet? Tem. Na maioria dos lugares. Tem lugar. Sim, alguns poucos não, mas não, tem. Né? Tá, a questão lá mais era de infraestrutura mesmo, de dividir esse sinal. Hardware mesmo. Tem um programa do governo federal que dá acesso a todas as escolas. Então, aí o que acontece é que alguns gestores conseguem navegar por esses lugares melhor do que outros. Tá. Mas tem sim. Algumas localidades têm o problema da energia, né? Que funcionam à base de gerador. Tem internet, então, mas não tem luz. Não tem luz, Então, às vezes, quando acaba... Isso é Brasil. Brasil é assim mesmo. Uma hora tem uma coisa... Então. Mas no geral tem, assim. Tem, né? Não é um... mas agora o Elon Musk com o Starlink aí vai resolver isso. Eu tenho exemplo de gente que, poucos quilômetros de São Paulo, tinha uma banda deplorável, colocou Starlink lá. E tá rodando. R$1.200, roda 300 mega. Sério? 500 mega. Então, mas aí a gente O pai do Júlio, que está cortando a gente aqui, é um exemplo. A gente chega em Itaquá, que é, né, aqui, dentro da cidade... E aí, por exemplo, lá a questão você entrou dentro de uma sala de aula, não pega nem sinal do celular, não pega o sinal do roteador. É o que devia acontecer em presídio. Porque é a estrutura, exatamente, é a estrutura física da escola. Devia ser do presídio, da escola. Não, eu acho isso tão engraçado, né? Porque você está indo para o aeroporto de Guarulhos, assim, chega uma hora que seu celular não pega, você paga do lado, você passa do lado do presídio. Mas é engraçado que só não pega pra gente, pra gente, pra eles pega, que é uma maravilha. Pois é. Mas é complicado. Mas... mais uma vez, parabéns. Adorei a conversa. Vou querer conversar com vocês mais para frente um pouquinho aí, tá? Só chamar. E continuem, que vocês são bastante importantes nesse momento. Tá bom? Boa. Obrigada. Obrigada. Obrigadão. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. E eu vou terminar como eu termino sempre os meus podcasts. Além de excelente conteúdo, nós entregamos conhecimento e eu te vejo num próximo podcast. Tchau!